Sexta-feira, 19 de junho, o dia que o WhatsApp caiu e deixou a internet aos prantos. Por um lado, pessoas comemorando, por outro lado, pessoas tristes, e a gente vai discutir um pouco sobre isso e sobre qual é a minha opinião sobre tudo isso que aconteceu hoje. Então hoje, diferente de outras vezes que aconteceu bug no WhatsApp, o WhatsApp ele não caiu. O WhatsApp ele teve um problema, um bug que já foi consertado, inclusive todos os aparelhos já voltaram ao normal, inclusive o meu, onde ele não estava aparecendo o visto por último, o online, o gravando áudio, o digitando, enfim, você não conseguia saber nenhuma informação da outra pessoa. Então você não conseguia saber se ela estava online, se ela tinha entrado, enfim. Você estava literalmente em branco em relação a isso. Então o que aconteceu? Isso fez com que o Twitter e a internet ficasse em pavor, assim, literalmente. Porque de um lado ficaram as pessoas que gostam dessas ferramentas, que utilizam essas ferramentas, e de outro lado as pessoas que são adeptas à liberdade, a responder quando tiver vontade ou quando puder. Enfim, é uma discussão que na verdade não tem certo, não tem errado. Existem gatilhos pros dois lados, mas a gente vai tentar um pouco conversar e um pouco entender o que cada um fez, o que cada um pensa e da forma com que cada um reage. Então, por um lado, a gente tem as pessoas que são dependentes do visto por último, são dependentes do online, são dependentes do gravando áudio, do digitando, enfim, elas são dependentes de saber o que tá acontecendo do outro lado ali com a pessoa, pra ela ter de alguma forma algum controle sobre o que tá acontecendo. A gente tem que ir um pouco mais a fundo e explicar que isso é uma questão totalmente de insegurança. Essas pessoas que gostam disso, que inclusive eu também utilizo isso, são pessoas que em sua maior parte têm um problema muito grande de insegurança. Quando a gente fala de insegurança, a gente tá falando de relação sólida, de uma coisa já construída, e aí a gente pode citar alguns exemplos, e eu posso até citar alguns exemplos meus. Tem alguns amigos que eu sou muito próximo, mas a gente não tem nenhum tipo de cobrança. Então se eu mandar uma mensagem pro Igor, pra Camila, e eles demorarem 2, 3, 4 horas pra responder, e eles entrarem no WhatsApp e visualizarem a mensagem e não me responder, eu tenho tanta solidez na amizade deles que eu tenho certeza que isso não vai me impactar. Obviamente, se eu precisar de alguma coisa mais urgente, se eu precisar falar com eles de alguma outra forma, eu ligo, chamo mais vezes, porque aí eles conseguem perceber que realmente é uma coisa urgente. Mas 99% dos casos das pessoas que estão desesperadas porque conseguiram perder toda a interação que tinha com a outra pessoa, de controle, de stalker, de qualquer outra forma, estão pautadas em relações que não são seguras, que não existe muita confiança, que não existe solidez. Se a pessoa tá ali por você, se a pessoa tá ali pra te dar atenção, se a pessoa tá ali te ignorando. Por outro lado, a gente tem as pessoas que são as libertadoras, as pessoas que acham que o outro tem que aguardar realmente a minha resposta, e a falta de resposta não é uma resposta. Pra mim, a falta de resposta é uma resposta. Então, se eu tô conversando com alguém no WhatsApp, ou com algum amigo, ou com algum colega, e essa pessoa não me responde, e ela tá online, ela tá o tempo todo ali online, entra e sai, eu, por um momento, eu até penso que a pessoa pode estar ocupada, mas ninguém é tão ocupado a ponto de falar assim, olha, eu tô um pouco ocupado, depois eu falo com você. Enfim, é uma discussão que nunca vai ter fim, porque você vai ter sempre essa pessoa justificando que não deu pra responder e a pessoa tem que entender, e a outra pessoa cobra de alguma forma isso, ou usa isso como um critério pra determinar se a pessoa vai continuar ou não na sua vida. Eu utilizo isso como um critério. Se eu vou ou não continuar dando atenção pra essa pessoa, se ela vale meu tempo, se ela vale minha saúde mental. Mas, por um lado, isso é muita insegurança, porque se realmente eu confiar naquela relação que eu tenho com aquela pessoa, o fato dela estar online ou não vai fazer diferença pra mim, porque quando eu precisar falar com ela, ela vai me atender, se eu ligar, ela vai me dar atenção, enfim. Tudo tá ligado muito à insegurança. Só que não existe um consenso em relação a isso. Essas pessoas se importam em não responder no momento quando estão online, ou elas acreditam que elas não são obrigadas a responder no momento que elas estão naquele aplicativo, porque elas podem realmente estar ocupadas com outras coisas. Elas podem estar falando alguma coisa de trabalho, elas podem estar resolvendo algum problema pessoal, elas podem estar entretidas com outra coisa, mas o que mais pesa, essas pessoas que defendem o fato de você poder responder quando der, não significa que você tá online, que você tá ignorando a pessoa. Elas defendem que a outra pessoa não tenha nenhum tipo de comportamento diferente só por causa desse fato. Então elas não conseguem entender que o outro, ele pode realmente entender que tá sendo ignorado, ele pode entender que ele não é importante, que ele não é prioridade naquele momento, e essas pessoas que reclamam de serem ignoradas, elas querem poder ignorar, elas querem poder ficar numa paz, na tranquilidade de que o outro não cobre, sendo que aquilo tá sendo penoso pro outro de alguma forma. Então eu sempre acredito que essa pessoa
que sofre com essa ansiedade, com o visto por último, com o online, que acompanha essas coisas, ela não criou essas expectativas do nada. Eu sempre acho que tem uma coisa por trás aí. E aí tem muito a ver com responsabilidade afetiva. E aí eu tô falando de relacionamento amoroso, de relacionamento romântico. É muito difícil que tenha esse tipo de crise com uma amizade que já é sólida, com uma amizade que não tá sendo construída. Eu, pelo menos com os meus melhores amigos, eu não tenho problema nenhum com isso. Então eu não fico olhando se o Derek tá online, se o fulano tá online, se o Igor tá online, se a Camila tá online, porque eu já tenho certeza de que, independente do que aconteça, a gente já passou por tantas coisas juntos que eu vou continuar tendo espaço na vida dessas pessoas. E é isso que falta na vida das pessoas. Então elas se encasquetam com essas coisas porque elas não têm segurança naquela relação. O fato de não ter segurança naquela relação faz com que isso seja um fator impeditivo para um futuro relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, seja fraternal, seja de qualquer tipo. Pessoas, elas utilizam isso geralmente com pessoas que elas não têm confiança. E de alguma forma, essas pessoas, elas não são pessoas que não despertaram isso. Elas não são pessoas que, poxa, mas eu nunca te dei tanta atenção assim pra você me cobrar isso. Porque geralmente é o contrário. Geralmente são pessoas que em algum momento te deram atenção extrema, te trouxeram sensações muito boas e você não quer perder esse tipo de sensação, você não quer perder esse tipo de contato, você não quer perder isso, e aí você fica se auto-sabotando, utilizando isso pra pensar, pô, será que a pessoa enjoa de mim? Será que a pessoa não quer mais conversar comigo? Será que a pessoa não quer mais estar próximo de mim? E aí só tem uma dica que eu posso dar pra essas pessoas: vocês precisam de ajuda. Eu não tô falando, oh meu Deus, eu sou o porta-voz da seriedade, da sobriedade. Imagina, eu faço terapia pra eu não ter esse tipo de comportamento, e eu tenho várias vezes esse tipo de comportamento. Saiba que, pra mim, pelo menos, essas ferramentas, eu utilizo elas como resposta pro tipo de relacionamento que eu vou ter com essa pessoa. E essas pessoas, elas não conseguem entender, elas não conseguem ser empáticas a ponto de entender que o outro está sofrendo em relação a isso. Não estou falando que tem um certo e que tem um errado. Não estou falando que você é obrigado a ficar justificando pro outro, ó, estou online agora porque estou falando com a minha chefe e aí, devido a isso, eu não vou poder te responder, eu vou responder só a ela e depois a gente conversa. Não, essas pessoas, elas não conseguem entender o tanto de gatilho que isso dispara nessas outras pessoas. Então eu acho que falta dosar um pouco em cada um. Então falta dosar na pessoa que tá reclamando, que ela justifica isso como liberdade, ela justifica isso, nossa, agora eu vou poder responder quando eu quiser, quando eu tiver vontade. E realmente é um critério seu responder quando você quiser, quando você tiver vontade, quando você tiver afim. Se eu não tiver afim de falar com essa pessoa, ok. Só que também é um direito da outra pessoa ficar chateada com isso. É um direito da outra pessoa também achar que isso não é normal, que ela não faria isso com você. Então eu acho que falta dosar um pouco do lado dessas pessoas que, pô, não se martirize, não se torture em relação a isso. Continue seguindo de uma outra forma. E as pessoas que defendem isso, tenham um pouco mais de empatia e entender que, às vezes, o outro cria outras expectativas com você. E aí, volta a um tema muito antigo que eu já falei aqui no canal, que é: nenhuma expectativa é criado em cima de nada. Então, se criou-se uma expectativa porque teve algo que foi entregue ali, pode não ter sido entregue na mesma intensidade que a outra pessoa sentiu, mas de alguma forma tem um gatilho ali, tem um porquê, tem da onde veio, tem um motivo pra aquilo acontecer, seja ele qualquer motivo. E eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio. É uma questão das pessoas equilibrarem que não vale a pena gastar sua saúde mental com isso, e as pessoas que estão a favor disso utilizarem isso de uma forma realmente que for necessária. Então, assim, estabelecer conexões profundas com as pessoas, deixar muito claro as coisas. E aí, quando a gente fala de deixar claro, não significa que você não pode ser carinhoso com a outra pessoa, mas se você deixar claro todas as suas expectativas desde o começo, talvez o outro não se importe mais com isso, talvez o outro siga a vida dele, talvez o outro desencane de você, se ele realmente saber o que tá acontecendo. A gente consegue utilizar a ferramenta pra forma correta dela, que é uma ferramenta de comunicação. Esse é o intuito da ferramenta. E hoje, a gente, por ansiedade, por uma extrema insegurança, acaba utilizando as ferramentas que a gente tem a favor de nossos gatilhos mesmo. Então a gente sabe que aquilo faz mal, a gente sabe que ficar olhando online, ficar olhando o visto por último, ficar olhando se a pessoa deu uma mensagem ou não, é algo que nos tortura, e mesmo assim a gente faz. Então eu acho que nesse momento que aconteceu isso, o WhatsApp já voltou ao normal, mas é um momento de reflexão, é um momento da gente achar que realmente, tanto que eu estou colocando de energia nesse tipo de ferramenta, nesse tipo de informação, e o tanto que realmente eu deveria colocar de energia nisso. Será que isso realmente é importante pra mim? É ou não? Então fazer bem essa reflexão. E pras pessoas que comemoraram, que ficaram super felizes hoje porque aconteceu esse bug, talvez você de alguma forma esteja se sentindo na obrigação de sempre responder o outro. E se você se sente na obrigação de sempre responder o outro, de sempre estar disponível, ou de sempre ter que ficar inventando uma desculpa, é porque em algum momento você sabe que você
você entregou algo que você não queria ter entregue para aquela pessoa. E aí você fica com esse peso na consciência de achar que bom que eu não vou precisar mais me justificar, que bom que eu vou conseguir ficar online conversando com outras pessoas e ninguém vai saber que eu tô conversando com outras pessoas e eu deixei ali o step de lado, eu deixei os meus amigos de lado para conversar com alguém que eu realmente tô com vontade de conversar. E não tem nada de errado nisso. Você tá certo em fazer isso. É que o outro tem que estar muito ciente de que aquilo realmente está acontecendo e até onde ele pode ir com aquela relação ou até onde ele não pode ir com aquela relação. Fiquem tranquilos, o WhatsApp já voltou e se tiver alterações no futuro, tomara que a gente consiga utilizar essas alterações de forma correta. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, coloca seus comentários aí se você não concorda com nada que eu falei, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.